sexta, a empresária Luísa Trajano expôs a realidade do comércio diante do atual cenário de juros altos na economia brasileira e fez uma reclamação direta ao presidente do Banco Central. Acompanhe. O varejo é aquele primeiro que sofre e é o primeiro que demanda, é dele que sai tudo. A pequena e média empresa não aguenta mais sobreviver com isso, não tem condição disso, e é ela que gera o emprego. Hoje a gente conversou, e eu queria pedir para ele, por favor, ter uma outra forma, como falaram, da gente, porque assim, essa forma não está dando certo, a gente tem que pensar fora da caixa. E esse pacto que nós falamos hoje mais cedo tem que existir, nós temos que sair do diagnóstico e ir para ação, senão nós vamos ter sempre o Brasil do futuro, e como falaram, é um Brasil que dá certo. Então, pedir para ele, por favor, não comunicar mais que vai ter aumento de juros, porque aí já atrapalha tudo desde o começo. Bom, Dora Kramer, Nelson Kobayashi. Dora, claro que o presidente do Banco Central está sujeito a ouvir essas reclamações em um evento aqui na Fiesp. Agora, a forma como ela falou chama atenção. Olha, primeiro que o Galípolo, ele é um mestre na escolha das palavras, mas ele também tem como função, como obrigação, se dirigir com clareza, na medida do possível, para as pessoas, para os brasileiros. E a Luísa Trajano, que é uma empresária super bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, uma pessoa muito admirada, ela poderia fazer a cobrança no ponto em que está o problema, que é no fiscal. E essa cobrança não é ao Banco Central. O Banco Central usa a arma monetária exatamente para tentar conter ali o que não é feito pelo governo na área fiscal, que é a contenção, que é o equilíbrio. E essa cobrança ela não faz. Só acho que existe aí um desvio de cobranças, né? Eu acho que ela não foi no rumo certo. Agora, Kobayashi, a nossa repórter Valéria falou dessa relação do empresariado com o próprio Banco Central. É claro que é um diálogo importante, mas o Banco Central é um órgão independente, tudo mais. Só que é interessante a disposição do presidente do Banco Central em falar com o empresariado, aceitar esse tipo de convite da Fiesp. Sim, isso já é um primeiro passo muito importante do novo presidente do Banco Central, de estabelecer o diálogo, de vir à Fiesp para conversar com as pessoas do setor. Eu acho que independente do resultado, se ele vai atender ou não esses pedidos, fica claro que não vai atender o pedido direto da Luísa Trajano de imediato, mas o diálogo estabelecido, isso é muito bom. Agora, é interessante que eu fico imaginando, e se ele atende, por exemplo, ao clamor da Luísa e de demais empresários que pensam como ela, nesse momento, incomodados com a alta dos juros. A gente teria uma situação muito pior em relação à inflação. Esses juros altíssimos já não estão capazes de segurar a pressão inflacionária que fez essa alta de alimentos, alta de tantos outros produtos de acesso aos brasileiros. Imagine se a gente não tivesse esses juros. E não só se a gente não tivesse juros, se a gente não tivesse os juros prometidos, aqueles contratados já para a próxima também reunião, que poderá elevar em mais um ponto percentual a taxa de juros. Isso seria muito pior. Então, concordo inteiramente com a Dora de que o problema não está no remédio que tem sido aplicado à pressão inflacionária, que são os juros altos, que naturalmente incomodam a pessoas, principalmente do varejo, pessoas que dependem de uma taxa de juros acessível à população, à base da população. Mas a crítica deve se direcionar ao fiscal, à responsabilidade que deve se esperar do governo, a credibilidade, enfim, que poderia gerar juros mais baixos do Banco Central. Então, concordo com a Dora inteiramente aí, ela deveria focar na base, na raiz do problema.